Bom, pessoal, na semana passada nós trabalhamos o item 9 e o item 10. E eu tenho pensado muito quanto que trabalhar a introdução, né, dessa forma que nós estamos fazendo de pouquinho em pouquinho, como nós percebemos que a doutrina ela é muito robusta. A gente não tem essa percepção quando a gente traz um olhar muito, né, sem focar como nós estamos fazendo. Então, Kardec vai tomando cuidado para manter as bases, estruturar tudo certinho e trazendo essa robustez dessa ciência. Então, a ciência que não teria fim, né, e até os dias de hoje nós estamos apenas ao começo dessa ciência espírita, e como ele vai se preocupando com cada pontinho para criar essa segurança para a gente poder caminhar. Né? Então, no encontro anterior, do item 9 e no item 10, ele voltou, ele retornou de novo, nos trazendo atenção a uma inteligência atrás dos fenômenos. Naquele momento, nós estávamos falando do movimentar das mesas, ao início, né, das manifestações, e posteriormente a própria movimentação do cesto. Ele tomou cuidado de não colocar o olhar da psicografia direto à mão do médium, mas uma análise sobre o cesto, porque ele poderia trazer bases, né, contra as refutações apresentadas. Então ele trouxe para nós, mais uma vez, no item 9 e no item 10, a impossibilidade ou a dificuldade dos médiuns, ao colocar a mão no cesto, de escrever, todos pensando a mesma palavra, né? Então todo mundo colocaria a mão, seria impossível a frase sair, sendo que cada um teria uma vontade ali, né? E eram perguntas formuladas naquela hora, naquele momento. E também ele mostra muito bem nas partes práticas de que era um encostar das mãos e não um empurrar do objeto. Depois ele faz questão de lembrar para nós que muitas das respostas que eram dadas pelos médiuns ali, o médium não tinha conhecimento de nada. Quando nós vamos para alguma questão mais técnica, né, mais científica, um pouco mais olhar da própria Gênese, né, ali a gente percebe que a simplicidade dos médiuns não tinha condições. Tanto é que aos dias de hoje a gente lê coisas ali que ainda não chegou. Então, como poderia estar vindo dali do médium ou de alguma ilusão ou alguma coisa assim, né? Depois ele trouxe também a importância de nós lembrarmos da multiplicidade dos fenômenos, ou seja, vários locais acontecendo ao mesmo tempo. Se fosse um movimento tentando enganar, então estaria todo mundo tentando enganar em diversos pontos, diversas localidades ao mesmo tempo, né? Ele trouxe 2 pontos para nós analisarmos, a questão do charlatanismo, que aí ele derruba dizendo, bom, mas ninguém está cobrando nada. Então, como pode existir charlatanismo nesse processo da mediunidade se não há uma cobrança de recursos financeiros? E ele trabalhou o termo ilusão, porque muitos diziam que o pessoal estava iludido, que tinha coisas escondidas e que não era possível ver. E aí ele vai dizer, bom, mas há pessoas de grandes nomes, inclusive da própria ciência, debruçados sobre o fenômeno, e tem analisado, quando bem calmamente e com continuidade, que o fenômeno não traz ilusão nenhuma, né? Refutando o que era mostrado, né? Um outro ponto importante que ele colocou é quando as pessoas diziam que as comunicações com os espíritos pareciam não trazer nada novo. E aí ele se diz muito chateado porque, na verdade, ele via nas pessoas que buscavam isso apenas a curiosidade, e por uma curiosidade, não um estudo sério, quem se afinizava com eles eram espíritos que, de fato, não tinham relevância e não traria nada novo. Então ele trabalha a questão da sintonia ali, né? E também, no final, até nós pensamos bastante aqui, quando alguns diziam que somente espíritos malfeitores poderiam se manifestar. E aí Kardec coloca, bom, então existe aí demônios, né, muito bons, ou uma moral muito elevada, porque as mensagens que eles estão trazendo estão tentando nos levar para o bem. Então, como poderia ser espíritos maus se a mensagem nos leva ao bem? Então, por isso que eu disse assim que, pensando muito nessa estruturação que Kardec vai nos colocando, e volta e meia retornando, ele mostra a robustez do seu pensamento e de uma ciência que ao longo do tempo se desenvolveria.
Então nós chegamos ao item 11, né? E quanto nós não teríamos perdido se nós tivéssemos pulado direto para as questões? E muitas vezes nós falamos aqui no começo, nós lemos o livro e pulamos a introdução. Então, quanto que a gente não teria perdido? E nós ainda estamos falando do item 11, vai até o item 17. Então, nós já estamos aí, 14º encontro, 13º, alguma coisa assim, eu acho, 15º. Então, quantas coisas nós extraímos daí, né? Só na introdução, nós nem entramos nas questões. Bom, então, no item 11, ele vai abordar, e muitas pessoas, se sair, vocês me lembram, tá? Se vocês quiserem ligar o ar também, eu esqueci de ligar, fiquem à vontade, tá? Então, havia muito um comentário sobre as manifestações, e até os dias de hoje a gente ouve muito isso. Ah, mas vocês viram? Só vem espírito de nome, só vem espírito conhecido, só vem espírito de grande envergadura. Não vem nenhum espírito inferior, desconhecido. Todos que trazem mensagens são só nomes conhecidos na história. Eu já ouvi muito isso. E aos dias de hoje a gente também ouve. Ao tempo de Kardec, então, porque assinava homens de grande envergadura, filósofos, né, do passado. Mas, na verdade, não são em maioria, são em minoria quando nós pegamos. Então, nessa refutação de muitos, a dizer que somente recebia espíritos conhecidos, é que ele vai trazer o item 11 para nós. Então, ele vai trazer assim, ó, esquisito é, acrescentam que só se fala dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Há ainda aqui um erro, oriundo, como tantos outros, de superficial observação. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, nós vamos pensar, dos espíritos que vêm espontaneamente, por quê? Ao tempo de Kardec tinha as evocações. Então, quando eu evoco, eu vou chamar um espírito determinado. Eu não posso chamar assim, eu quero comunicar com algum espírito que chama José. Não. Ele pedia, gostaria de autorização para falar com o espírito José, tal. Então ele está falando assim, vamos trabalhar primeiro os que vêm espontaneamente. Começava a reunião e os espíritos vinham se manifestar. Tá? Então é isso. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é para nós o número dos desconhecidos do que os dos ilustres. Designam-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Então nós percebemos que essa alegação de que só vem espíritos famosos, digamos aqui, é um equívoco. Somente quem olha muito superficialmente para a doutrina vai dizer, nossa, só tem grandes espíritos ali. E a beleza da doutrina se dá justamente nesse ponto, nessa diversidade de comunicações. Nós trabalhamos na própria questão, quando a gente entra na escala espírita, os diversos tipos de espíritos desencarnados. Tá? Então, quando nós olhamos uma obra como um céu e um inferno, nós vamos na segunda parte dela, que lá são casos, né? Lá nós vamos ver casos infinitos e não conhecemos ninguém. São nomes desconhecidos. E, aliás, que nós nem sabemos se os nomes são verdadeiros. Esse é o ponto. E nós vamos ver que ele vai trabalhando em nós olharmos sempre o olhar espiritual para o que a mensagem quer nos dizer, e não para quem está escrevendo. Agora, quando nós olhamos assim, por que é que nós falamos dos nomes conhecidos, né? Qual é um nome conhecido que está na doutrina? Qual vem na cabeça de vocês? Qualquer um. Bezerra, mas vamos falar da codificação, por exemplo. Bezerra, sim, ótimo. Galileu, Fénelon, pode trazer o Bezerra. Por que nós pensamos? Porque são nomes que nós já estamos acostumados, que tem uma certa relevância, então a gente meio que grava isso. Então somos atraídos para essa percepção, mas são em menor quantidade. E as comunicações dessa envergadura vêm. Tá? Quanto aos que se evocam, então agora ele está mudando.
Primeiro ele diz que quando a gente só senta, inicia a reunião e espera as manifestações, nós não definimos nome de ninguém, não chamamos ninguém. Então agora está dizendo, ó, quanto ao que se evoca, então agora eu vou chamar o espírito do José, tal, né? Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência a chamar pelos que nos conhecemos, de preferência a chamar pelos que nós são conhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais atenção, por isso é que são notados. Então, nós percebemos assim, quando as pessoas chegam e têm percepções, ainda que equivocadas, da vida material anterior dela, o que ela foi na outra vida, o que ela diz que ela foi? Ninguém diz que foi um serviçal, ninguém diz que foi um escravo, todo mundo foi rei, rainha, conde, né? Então nós trazemos já dentro de nós essa característica de grandeza. Então quando a gente vai querer uma comunicação, a gente não quer conversar com o Zezinho, a gente já vai buscar um espírito mais conhecido. Então se eu vou evocar e eu não vou evocar nenhum familiar, como eu faço a evocação? Então, quando Kardec queria trazer um conhecimento de algo específico, ele chamava, muitas vezes, fazia evocação de alguém que tinha conhecimento disso, dessa lei, dessa ciência. Galileu Galilei, como foi falado, quando foi trabalhar a questão do espaço, vamos trazer Galileu Galilei, vamos fazer a evocação de Galileu Galilei. Não adiantaria ele fazer a evocação de um outro espírito, né? Tá? Então, nós vamos trazer sempre esses que nós temos mais atenção, né? Então, nós temos muita preocupação também em pensarmos na mensagem que nos chega, quem assinou a mensagem. E também o médium que trouxe. Aos tempos de Kardec, ele fez questão de fazer o seguinte, eu tiro o nome dos médiums, porque a mensagem é do plano espiritual, não é dos médiums, e muitos nomes eu vou trazer abreviado. Porque se eu trouxer o nome inteiro, eles vão chegar em quem era. Então eu vou trazer um G, um J, alguma coisa para não caracterizar aquela comunicação. Kardec teve esse cuidado. E nós vamos na contramão. Quem deu a mensagem? Quem escreveu? Qual foi o médium? Então, às vezes surge uma mensagem no centro espírita. A primeira pergunta é, quem recebeu? Quem foi o médium? Ninguém para analisar a mensagem. E é disso que ele está falando. Então, quando eu vou evocar alguém, se não é familiar, é natural que eu vá escolher alguém que eu conheça. E nós, ainda pequeninos, nós queremos alguém de relevância. Certo? Acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem às vezes com coisas insignificantes, comparadas com as de que cogitavam durante a vida. Então, outras coisas que eles achavam estranhas é porque tinha homens eminentes, né, notáveis na sociedade, homens e mulheres, né, ilustres, de destaque na sociedade, numa posição elevada. Então, vamos pensar um rei, uma rainha. Mas como que eles poderiam vir fazer parte agora, como ele coloca, de uma coisa insignificante dessa? Eles tinham tantas preocupações aqui, tinha que cuidar de um reino, cuidar de um povo. Como que eles vão estar vindo numa reunião insignificante como essa? Eles devem, no plano espiritual, estar cuidando de coisas elevadas. Eram pessoas grandiosas aos olhos sociais. Eram essas as refutações, né? Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram nesse mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Então nós sabemos que o que nós somos aqui, nós não levamos ao plano espiritual. Quando nós desencarnamos, nós retornamos à essência, à natureza que nós éramos aqui, não ao título.
Então, se eu não construir nada moralmente, quando eu desencarnar, então nós temos muitos relatos dentro do próprio Evangelho, pela toda a codificação, de espíritos que se achavam muito aqui, quando desencarnaram, perceberam que não eram nada lá, porque não trabalharam nada a questão moral, se preocuparam apenas com as questões de mundo. O mundo material ficou, e a moral. Então nós ainda temos ilusão, né? Então, eu lembro muito disso. Eu fazia parte de uma reunião mediúnica, numa outra casa, e aí muitas vezes vieram alguns espíritos, dentre um médico. E aí todo mundo, nossa, mas era um médico, isso, aquilo. E ele chegou numa situação complicada, pedindo ajuda, uma necessidade de ser atendido, de ser acolhido. E todo mundo ficou assustado com aquilo. Porque era um homem de destaque na sociedade, né, de muito renome, mas renome na área médica. Como pessoa, como moral, nem tanto. Se a gente pensar nos políticos de hoje, então, vamos nem pensar, né? Deixa quieto, né? Eu trouxe aqui. Nisto, os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Devendo esta sentença entender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. Então ela vai trazer de novo esse olhar da escala espírita, né? Então depende muito da nossa questão moral. Eles estavam preocupados com a posição social. E Kardec está falando, olha, o que nós estamos olhando aqui é de um outro ponto de vista. É assim que aquele que foi primeiro na terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos como os mais humildes operários, pois que deixou, com a vida terrena, toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se lá, no plano espiritual, né, muito abaixo dos últimos dos seus soldados. Então a importância nossa daqui não é a mesma importância de lá, como nós falamos, né? Então a gente tem que pensar, né, atrás do que nós estamos indo na nossa caminhada. Dentro de uma refutação dessa, a gente precisa parar e pensar, porque a sociedade ela tem nos julgado, como ele está colocando aqui. Até quando nós falamos em questões morais, mas quem era esse? Porque parece que a moral não tem valor, não tem peso. Porque nós ainda estamos olhando sempre até uma ciência espírita, onde o objeto de estudo é o espírito, os homens estão buscando comparar com as coisas terrenas. Lembra, nós temos que, coisas novas, olhar pelo aspecto novo. Eu não posso trabalhar com o mesmo olhar que eu já tinha para ciências materialistas, por exemplo. Temos que olhar com um aspecto espiritual, né? E aí eu trouxe o que a Rô falou, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Meu reino não é desse mundo, fazendo referência à fala de Jesus. Quando nós descemos lá no item 8 da Instrução dos Espíritos, nós temos um relato de uma rainha, né? Uma rainha da França, lá da região de Havre. E ela traz essa mensagem para nós, né? Tá tudo bem até aqui? Tudo certo? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Então imagina uma rainha com tudo que ela tinha, com todas as oportunidades, inclusive de desenvolvimento pessoal, né, espiritual. Ela desencarna e quando ela chega lá, faz esse questionamento. O que eu trouxe comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E aí ela continua. E como que, para tornar mais difícil a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens,
Como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, não é pouquinho, é muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandeza que com tanta avidez se restaram na terra. Então imagina a gente aqui olhando naquele tempo, nessa divisão de classe, né? Nessa questão de sangue, né? O sangue que era melhor que o outro. E aí desencarna, e aí quando você chega no plano espiritual, quem te recebe era aquele serviçal que você não dava valor, que muitas vezes você judiava, né? Tirava vantagem em cima. E aí você vai ver que você está numa condição muito inferior, quem vai te cuidar é ele, inclusive. Né? Porque os títulos daqui não são os mesmos de lá. Então, o serviçal, muitas vezes ali, né, ou até o escravo, dependendo da condição que estava, na submissão dele, ele aproveitou da oportunidade, ele se transformou. Então, ele desencarna e chega lá num plano diferente. Então, imagina, o nome dessa pessoa, desse serviçal, digamos assim, que relevância teria para nós? Mas ele teria condições de trazer mensagens muito mais profundas do que a rainha, que nada tinha no coração. Então a gente está preocupado com o nome da rainha, e que a rainha vai nos dizer, enquanto na verdade quem tem a nos dizer é o outro. Para se granjear um lugar neste reino, o reino dos céus, são necessárias as abnegações, a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar aos céus, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Então, muitas vezes, nós vamos querer os caminhos mais fáceis. E os caminhos corretos que nos traz ali reforma são os caminhos espinhosos. Não é? Quem gostaria de ser rei e rainha? E quem gostaria de estar numa condição contrária? Eu acho que ainda queremos ser rei e rainha, né? Mesmo sabendo das condições ainda, porque a gente ainda é teimoso. O orgulho ainda está dentro de nós, né? E aí eu trouxe o finalzinho, eu não trouxe tudo, falta mais um pedacinho, mas é que até aqui que para nós valeria. Correm os homens por alcançar os bens terrestres. Quem estava julgando então a importância dos espíritos que comunicavam? Os homens que estavam correndo atrás dos bens terrestres. Né? Como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebe eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a essa. Então, o que nos leva a esses reinos celestes, né? A essa paz, essa tranquilidade? Porque muitas vezes a gente não consegue compreender essa diferença entre as qualidades espirituais e as qualidades materiais. Eu trouxe uma outra mensagem, só um pedacinho dela, que nós encontramos lá no livro Céu e Inferno. E é uma das mensagens assim, ela é muito simples, mas que para mim, quando eu fiz o estudo do livro Céu e Inferno, foi uma das mensagens mais impactantes. Porque a gente fala assim, eu quero ser um homem de bem, eu quero melhorar. E aí você fala, mas pautado no quê? Então,
é uma mensagem que uma neta vai fazer a evocação do vô dela. Então, o vô faleceu em 1840, faltou um ali, né? E ela evoca 22 anos depois. Então, 22 anos depois, a neta está ali chamando o vô, que era um homem honesto. E aí a pergunta é, segundo Deus ou segundo os homens? Porque nós ainda estamos nesse ponto, né? Então, ó a pergunta da neta. Caro avô, o senhor pode dizer-me como vos encontrai no mundo dos espíritos e dar-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Então, por que ela evocou o avô? Lembra que a evocação era apenas para aprender, para nos aprimorar, não por curiosidade? Então, ela colocou, né? Útil ao nosso progresso. Há algo que o senhor pode falar para nos ajudar a progredir? E a resposta dele, tudo o que quiser, querida filha. Eu expio a minha desgraça. Imagina a neta. Meu avô foi honesto, foi bom. E ele falou, eu expio, passando pelo processo da expiação, a minha desgraça. Porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como você poderia imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Aí ela vai perguntar, como não o empregou? Pois o Senhor não vivia sempre honestamente? Então tudo que ele fazia era honesto. Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo, e a palavra, esse abismo, é o que mexeu comigo quando eu fiz o estudo. Há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante a Deus. Há um abismo. E uma vez que deseja instruir-se, procurarei demonstrar-lhe a diferença. Depois ele segue a mensagem. Mas ele colocou, se você quiser se instruir, pode me procurar que eu vou demonstrar para você qual a diferença. E aí ele vai caminhar, se nós quisermos buscar o homem de bem, ele vai caminhar isso. Então, nós ainda vivemos nesse olhar muito da construção das leis dos homens. Não que nós não temos que estar sobre elas, temos que estar. Mas há uma outra lei muito mais importante que a lei de Deus. Então a gente fica pensando nos rótulos, nos títulos, e muitas vezes não é isso que nós temos que ter. Tem um relato, eu não lembro aonde está, de um espírito, se eu não me engano ele era da igreja, e trouxeram ele como a imagem de um espírito muito bom, né, que fazia seus milagres na igreja, digamos assim, e muitas pessoas agradeciam ele pelos milagres, pelas coisas alcançadas, e ele sofria muito, porque ele não era aquilo que as pessoas achavam. Ele se fez por fora como sendo aquilo. Então ele sofria aquele remorso da imagem que as pessoas tinham dele, de uma pessoa santificada. Por isso ele fala, eu estou aqui vivendo ainda as expiações de mim mesmo, né? Então, às vezes a gente busca de novo, né? Buscar o nome, a assinatura e esquece do mais importante, né? Olha, a lembrança que mesmo o Kardec demorou um bom tempo para aceitar o espírito quem era. E nos 5 livros, apenas nas obras póstumas, começa a aparecer as iniciais dos médiuns e mais facilidade dos espíritos. Aí já é o segundo. Ele já não teve controle dessa parte. Bem lembrado essa questão. Kardec teve um cuidado muito grande. Primeiro, inicialmente, porque ele também, no início, imagina, ele também tinha dúvida daqueles nomes que iam surgindo. Antes de chegar no Espírito Verdade ainda, né? Tanto que Kardec, ele vai trabalhar, vai falar um pouquinho aqui agora, mas tanto que Kardec, quando vinham as mensagens, algumas delas assinadas, ele levava para ver se realmente a assinatura batia. Porque imagina alguém da própria ciência tentando defender uma nova ciência, e ele tinha receio. E ele também não tinha uma certeza daquilo naquele momento. Depois sim, vai se estruturando, vai criando uma robustez.
E a gente percebe isso. As mensagens começam a ter iniciais porque precisava criar um lastro, né, de registro de onde vem. Então Kardec já tinha mensagem, ele sabia, ele ocultava, da mesma forma que o Chico algumas vezes ocultou. Quando a gente olha, é que hoje a gente já sabe, né? Aos dias de hoje as coisas são mais fáceis. Quando nós pegamos lá, irmão X. Quem é irmão X? É Humberto de Campos. Né? Nós sabemos porque quem escreveu deixou isso para nós ainda, né? Mas ao tempo de Kardec, Kardec demorou muito mesmo para trazer essas identidades, esses nomes. Imagina, trazer nomes de filósofos lá de trás, renomados, né? Imagina como que seria isso. Então o cuidado dele que o Dani trouxe é uma realidade. Ele demorou muito tempo para começar, mas mesmo assim os médiums nós não encontramos os nomes. Tanto que tempos atrás, esses devaneios assim que vem às vezes, né? Existe uma médium que ajudou muito Kardec, que é a Irmã Dufour, e que a gente encontra muito pouco relato dela depois do desencarne. Não depois do desencarne, mas depois do início de um trabalho, da própria Revista Espírita, a gente não tem muito mais relato da irmã. Né? E se percebe que ela recebeu tantas mensagens, ela foi uma das médiuns responsáveis pela própria revisão da segunda edição do Livro dos Espíritos. Nós não temos muita coisa trazida por ela. Quer dizer, muita coisa ali foi ela que trouxe, mas nós não sabemos nem o que, nem nada. E é um homem de grande importância no próprio movimento. Então, cuidado de Kardec para isso. É um caso muito sério. Mamãe assassina. É um cuidado muito sério que a gente tem que ter. Eu sabia, fiquei sabendo esses tempos dessa história aí, né? Esse centro recebia só famoso. Jesus. Não imaginei. Eu tentei, mas não imaginei. Mas essa história é verdade. Tinha um centro que era verdade. Recebia Jesus, recebia o próprio Kardec, recebia nomes de artistas. Aí deve ter enchido, né? Não, mas nessa época era famosa, esses artistas famosos. Tem a médiums, estou falando aqui mineira, né? Quer dizer, imagina isso mundialmente. A médium, pertinho da gente, que afirma e traz e briga que ele recebeu a mensagem de John Lennon. Então a gente precisa tomar um cuidado, porque o material é bom, mas podia ser outro. Aí, quer dizer, o material ficaria melhor, porque a gente teria olharia muito mais para a mensagem do que para a assinatura. Quando você vê um John Lennon, você não consegue ver a mensagem, você vai ficar vendo quem assinou. Então aí você fica nessa, né? Então se perde. Né? Então ao invés de ser melhor, é pior. A não ser para quem não leva a sério a doutrina e se encanta e fala, que legal, vamos nesse barco aqui. Né? Então, da Silva. Pode ser. Bom, vamos no item 12 então. Mas é sério, é complicado. Tem muito disso, gente. Muito. Ainda mais quando a gente entra em quadros de fascinação, aí é mais ainda, né? Aí fica fascinado naquilo. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos. Então, olha lá. Então, Kardec colocou um fato demonstrado pela observação. Kardec toda hora fala observação, observação, observação. Né? Não é olhar e acabou. Né? E depois foi confirmado não pelo espírito, mas pelos próprios espíritos. Então, houve diversas confirmações em diversos locais. Certo? É o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados.
Então, os próprios espíritos preocupados com a codificação, eles disseram, olha, não se atente aos nomes, porque há muitos espíritos inferiores que vão usar nomes elevados. Eles mesmos trouxeram esses cuidados. E nós caímos na contramão. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, entre outros, tenham realmente animado essas personagens? Então, quem pode trazer, né, a autenticidade dessas identidades, digamos assim, né? Então, a mensagem veio, assinou. Quem tem condição de ter certeza daquilo? Né? Essa dúvida existe mesmo entre os adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem, ou seja, interrogam, que controle se pode ter de sua identidade. Então, muitos que levam a sério e que olham a própria questão da doutrina com fervor, eles estão questionando como nós podemos ter a certeza dessa identidade. Uma mensagem que chega para Kardec com uma assinatura, como nós podemos ter certeza que realmente é? Era essa a preocupação, era esse o cuidado que tinha. E não vamos achar que Kardec pegava e separava isso e colocava numa obra. Não. Isso ficava separado por tempos, até confirmar em outros locais ou até conseguir ter a certeza através de outras coisas. Conquanto semelhante controle é de fato bem difícil de estabelecer-se, conquanto, porém, não o possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil. Pode-o, ao menos por presunção, segundo certos indícios. Então, nós não podemos lá pegar no cartório, não tem um cartório de registro espiritual, a gente remete e aí vai sair se é ou não é. Então, não tem. Então, quando nós vamos trabalhar, acho que eu até trouxe aqui, no item 24 do Livro dos Médiuns, Kardec vai trazer a identidade dos espíritos. Lembra que no início ele falou que é muito fácil a gente perceber se o espírito é bom ou mal? Para ele, né? Foi daí. A continuidade desse capítulo, nos itens abaixo, ele vai falar como definir se é bom ou mal. Mas o que ele está trazendo para nós? Como identificar? Tem como? Tem como a gente ter certeza? Certeza? Não tem. Tá? Então ele vai trazer, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhe pertenceram. Essa, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Ele vai trazer espiritismo prático, ele está trazendo de novo o espiritismo como uma ciência. E aí ele mesmo está dizendo para nós que o nome é questão secundária. Tá? E não tem importância. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Então, há espíritos que nós não conseguimos provar de jeito nenhum. A única coisa que nos dá uma condição um pouquinho melhor é a questão moral. Certo? Como ele era aqui encarnado, como ele está lá. Então, se ele vem numa condição muito diferente moralmente, aí é de se estranhar. Né? Julgam-se os espíritos como os homens, pela sua linguagem.
Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Se somente diz, porém, coisas dignas do caráter de Fenelon, e que este não se furtaria a subscrever, há senão prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória, desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sobre o qual as diga. Então, ele trouxe Fenelon para nós, né? Então, mais uma vez, ele colocou o destaque que desde que as coisas que ele traz seja aproveitável, de novo, pouco importa o nome sobre o qual ele se apresenta. Ele está trazendo de novo esse olhar para o conteúdo da mensagem. É importante a gente falar isso. Porque ainda hoje a gente está muito apaixonado pela, como chama lá, quando a pessoa famosa, pelo autógrafo. Nós ainda estamos muito apaixonados pelo autógrafo, né? Então ele continua, ó. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, então primeiro ele disse alguém que já desencarnou há muito tempo. Agora está falando de alguém que nós conhecemos pessoalmente. Aí muda, porque nós conhecemos algumas coisas, então fica um pouquinho mais fácil. Até da gente perguntar alguma coisa, se for o caso, né? Há um caso que nós conhecemos aqui, de uma reunião mediúnica, de um outro lugar também, né? Que toda reunião é a mãe, não lembro, é a mãe do dirigente do trabalho que vem dar a comunicação. Só que o dirigente do trabalho, no mesmo trabalho, tem um irmão junto. E o irmão fala que não é. E o dirigente do trabalho fala que é. Só que tá fácil de resolver. É só perguntar alguma coisa sobre a infância e esperar a resposta. Só que aí vai perder a graça. Então ele está falando assim, então quando nós estamos falando de conhecer pessoalmente, é mais fácil, né? De um parente ou de um amigo, por exemplo, mormente-se há pouco tempo, ou seja, desencarnou há pouco tempo, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando vivo. Já isto constitui indício de uma identidade. Quase não há mais lugar para dúvidas. Entretanto, quando o espírito fala de coisas particulares, lembra acontecimento de família, sabido unicamente do seu interlocutor. Então, muitas vezes o espírito vem e fala uma coisa que só você sabia. E ninguém mais sabia. E que às vezes era um segredo entre vocês dois. Às vezes era uma lembrança lá da infância. Então você fala, bom, então é. Porque só quem está sabendo, né? Então aí muda a condição. Então fica fácil de você ter certeza que é aquele espírito. Porque é uma coisa fechada no laço, né, espiritual que existia. Tá? Então ajuda a confirmar essa identidade. Muitas vezes traz um apelido carinhoso. Aconteceu com Meimei isso. Então, depois ela assume esse apelido, que era o apelido dela do marido. Quando teve a comunicação, chamaram de Meimei, que era um apelido que eles se tratavam só os dois. Então, ela passa a assumir esse apelido por esse motivo. Então tem condições quando a gente pensa nisso, né? Nós fomos participar de um trabalho de cartas consoladoras, né, de psicografia, e nessas cartas tem coisas ali particulares que vai trazer o nome, fala para fulana de tal, para tia não sei o que, para não sei o que lá, né, sobre isso, olha, quando nós brincávamos lá, ou quando em tal situação. E aí não tem como você falar, mas como que sabe tudo isso? Não tem como ter essa ligação, né? Não tem como buscar essa informação. Então aí caracteriza, de fato, facilita, né? Um filho não se enganará de certo com a linguagem de seu pai ou de sua mãe. Nem pais haverá de se equivoquem quanto a de um filho. Nesse gênero de evocações íntimas,
passam-se às vezes coisas verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencerem o maior incrédulo. O mais obstinado cético fica não raro aterrado com as inesperadas revelações que lhe são feitas. Então nós vamos lembrar muito das cartas de Chico, né? As cartas para as mães, aquele carinho que vinha, os detalhes, né? Então, muitos ali céticos. Há inclusive um biógrafo do Chico que se destinou a analisar apenas as cartas que ele enviava às mães. Então ele ia até as mães, que ele sabia, pegava as cartas. E aí quando ele começou a ver as particularidades dentro da carta, ele se converteu. Então ele foi para provar uma fraude, porque na verdade ele foi contratado para provar a fraude das mensagens do Chico, e falou, mais fácil é ir nas mães. Porque aí eu vou questionando e chego na irregularidade. E aí foi o contrário. Porque tinha tanto detalhe que não tinha como ele dizer que não era. Então aí ele se converteu, né? Outras circunstâncias muito características acodem em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Então, o mesmo espírito se apresenta é um tipo de escrita. Muda o espírito, a escrita muda. Mas se amanhã o espírito retorna, ele volta com a mesma caligrafia. Então ele vai juntando ali e vai sabendo, mas espera um pouquinho. Por que hoje você escreveu diferente? Três atrás você teve o mesmo padrão. Mas só que a gente precisa lembrar que nós estamos falando de uma época em que nós precisávamos estudar o fenômeno. Então nós tínhamos muita manifestação mecânica. O médium não tinha ação, ele dava passividade e escrevia sem que ele tivesse interação com a mensagem. Então fica muito fácil, entre aspas, né? O próprio espírito, vamos simplificar, o próprio espírito toma ali do braço, não é isso, mas toma do braço e faz a letra que era dele. Quando você olha aos dias de hoje, nós temos as mediunidades não mais mecânicas, mas sejam intuitivas ou semi-mecânica. A intuitiva você vem na tua cabeça, no seu pensamento, e você transfere para um papel. Uma escrita normal. Mas não é como fazer uma redação. Vamos falar hoje sobre paz. Então deixa eu pensar o que eu vou falar. Não. A mensagem vem vindo e você vai passando. Vem vindo e você vai passando. Vem vindo e você vai passando. É uma história pronta. Você vai só transferindo. Ou então semi-mecânica. E ele escreve uma palavra, você já sabe a próxima. Você já sabe a próxima, você já sabe a próxima. Então são os tipos de mediunidade. Por quê? Porque hoje nós precisamos agora estudar a mensagem. O fenômeno já está provado. Agora é uma nova fase. Nós vamos estudar agora a mensagem. Né? Tá? Só curiosidade. Quando não espírito usa as características, pode acontecer. Da letra dele? Então, ele consegue trazer a letra dele a qualquer momento, vamos dizer assim. Mas quem pode receber mecanicamente essa letra? Há dois tipos de psicografia, vamos pensar também. Mesmo partindo pelo lado mecânico. Mecânico não, mas vamos pensar na mensagem. Eu posso ser o espírito, mas não estar em condições de entrar em contato com você, meu parente próximo. A Vanessa, como instrutora espiritual, vai pegar, eu vou falar a mensagem para ela, ela vai conseguir transferir isso. Porque ainda não há uma tranquilidade, né, na questão, na harmonia dele para ele conseguir fazer isso. Tem como transferir a escrita? Não, a caligrafia? Não tem. Se eu vou até um médium, agora eu sou o espírito, e vou até um médium, eu tenho condições de eu transferir a caligrafia? Tenho, mas qual é a mediunidade do médium? Se ele não tem uma mecânica, eu não consigo. O Chico tinha, né?
Então aí pro Chico tudo era mais fácil, né? Ou mais difícil, né? Porque... No caso da PCD, para passar para mim, tem os detalhes pelo qual eu vou ter certeza ou não. É isso aí. Aí vai trazendo detalhezinhos para você poder ter certeza ou não. Tem se verificado inúmeras vezes, sobretudo, se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa em vida. Assinaturas se têm obtido de certidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra e menos ainda como regra constante. Mencionamo-la apenas como digno de nota, porque tem a questão da própria mediunidade, né? Então não é uma questão geral, depende muito de quem vai receber, né? Então a gente precisa pensar assim, mas então era mais legal se fosse um médium mecânico. Bom, se a mensagem só chegar, tanto faz ser mecânico ou não, né? Então tem de novo debruçar sobre a mensagem e aí ver qual é o conteúdo da mensagem. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda a influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento, ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatores minuciosos que só uma observação acurada e detida pode revelar. Nós precisamos ter uma observação, como ele coloca, muito cuidadosa. Ele vai trazer que há espíritos que tinham manias, né, enquanto estavam na carne, e quando desencarnam passa a ter essa mania. Até como característica. Você não vai perdê-lo de uma hora para outra. Nós, nessa reunião específica que nós estávamos, não sei se foi nessa, mas veio uma mensagem de um espírito que ele era muito alegre, né? Muito brincalhão, não era no sentido mas ele era muito brincalhão. Então você percebia que a mensagem que trazia era uma mensagem muito peculiar, assim, muito diferente, e marcava. E nós tivemos uma oportunidade lá no comecinho, quando nós estávamos, quando eu particularmente comecei a estudar um pouco, porque sempre espírita, mas nunca estudando sério. Quando eu falo, bom, entendi o que é ser espírita, vamos estudar sério. Nós participávamos de uma reunião e tinha um espírito que ele dirigia o trabalho, né? E ele tinha uma condição de fala muito particular. E um carinho, um trejeito, né? E o médium que o recebia tinha outro. Depois nós fomos ter uma outra comunicação num outro lugar, anos depois, da forma como o médium falava. E a hora que falou através do espírito, nós assustamos. Porque nós lembramos, era um jeito muito particular. E aí nós fomos ver, ele tinha desencarnado do trabalho. Então, aí você fala, nossa, mas que estranho, né? Porque parece que era, e era. Né? Então, quer dizer, pelas manias, pelo jeito de falar, a gente consegue ter esse ponto, né? Mas só ter muita observação, né? Então, toma por verdade? Aí desencarnou, não desencarnou? Já manifestou, não manifestou? Né? Então, tudo isso. Dani. De uma comunicação e o espírito vinha, percebeu que o irmão dele estava lá, o irmão dele estava bem sério, né? Aí no final, ninguém deu o Donizete. E no final ele coloca lá, no último, lembra como eu ficava nervoso para assinar documentos importantes? O Donizete parou e falou assim, aí, mas assinou. Aí o irmão começou a chorar desesperado. Uma das reuniões que nós fomos foi lá, inclusive, né? Mas você imagina, né? Um irmão, porque há muitas pessoas numa reunião de
psicografia, por exemplo, mas vamos voltar ao tempo de Kardec, mas pensando aos dias de hoje. E já vão lá com o sentimento, já torcendo para o que vier, veio. Né? Muito, né, de qualquer... Agora, há pessoas muito céticas. Eu vou lá, mas não vai vir, não vai ser nada. Se vier, eu vou desmascarar. Tem isso, muito isso. Então, você imagina uma mensagem como essa, ele vai lendo lá, uma mensagem genérica, tá tudo bem aqui, tá tudo não sei o quê, tá tudo em ordem, tô muito calmo. Aí chega no final, lembra como eu tenho dificuldade para assinar um documento? Aí não precisa falar mais nada, né? Então você tem esses pontos, né? Vence escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas. Outros a lamentar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Toda a sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade, únicas invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Então, você vai pegar o escritor que desencarnou e agora ele vai vir discutir a própria obra dele. Fala, olha, pelo ponto aqui espiritual, há um escritor, um filósofo, que ele trabalhou muito pelo niilismo, a dizer, acabou, chegou a morte, acabou, o que vale é o materialismo e todo o processo, toda a questão é o material que nós temos que olhar. Quando ele desencarna, e ele foi um filósofo que teve uma expressão muito grande ao seu tempo, e principalmente na influenciação dos jovens. Então teve muito suicídio, foi uma época muito triste, estimulada por esse filósofo, justamente pelo niilismo. E quando ele desencarna, ele vai falar que, analisando bem tudo aquilo que ele tinha feito, o maior arrependimento era essa obra. Porque até hoje, todas as vezes que alguém tirava uma vida, ele sentia o peso do que ele tinha feito. E aí ele traz na própria obra aonde foi que ele se alicerçou e aonde ele errou. Porque ele esqueceu da questão espiritual. Então ele falou, esqueci da questão espiritual. Se eu tivesse olhado aqui, eu não teria desencadeado tudo isso. Há diversas outras obras maravilhosas, ele diz, que vai conduzir a humanidade ao progresso. Mas a que mais teve destaque foi justamente a que eu estimulei ao nada. Então ele traz esse relato e aí a gente vai pensar, então você consegue, bom, um peso de uma fala dessa, você fala, então realmente é esse espírito. Ou então algum que vai, né, trazer e continuar, um próprio Galileu, né, quando você vai pegar ele trabalhando na própria Gênese, né, no capítulo 6 da Gênese. Ele pega e vai falar sobre aonde ele parou, sobre as descobertas dele, como agora está vendo do lado de lá. Então é uma continuidade, você fala, não tem como não ser, porque só ele sabe essa linha de raciocínio que ele trouxe, né? Então você consegue em coisas abstratas, digamos assim, ir pegando quando bem observado, né? Ora, se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de controle. Faz muito tempo que desencarnou, as manias já foram perdidas, a condição, a maneira de voz já se alterou. Às vezes pode ser que ela já se apresenta um pouco mais jovem. Tem tudo isso. Você fala, nossa, mas teve uma visão, mas ela parecia estar mais jovem. Não sei se era ela, porque ela estava muito velhinha, ela estava mais firme. Mas é isso. Então você vai perdendo, ao passar do tempo, você vai, né, mudando um pouco isso, né? Resta sempre, então, se a gente não consegue, né, ele vai trazer esse ponto, se a gente não consegue comparar nas pessoas que desencarnaram há muito tempo, resta sempre o da linguagem e do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Então, a linguagem e o caráter não se alteram. Então, qual é o ponto que Kardec vai pegar? E onde ele fala que é muito fácil a gente entender o espírito mal do espírito bom? Justamente nessa linguagem.
Então deixa ele vir várias vezes, deixa ele falar bastante, uma hora ele vai deslizar, ou não. Então é na linguagem e no caráter que a gente consegue compreender, né? Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fénelon, então eu trouxe Fénelon de novo. Ele falou 3 vezes de Fénelon. Ele apresentou Fénelon no começo, depois ele falou de Fénelon de novo. Nós falamos de Fénelon e agora ele trouxe Fénelon de novo. 4 vezes Fénelon. Por exemplo, e que ainda, quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria, por esse simples fato, o embuste. Então imagina, alguém que não tem um bom senso, impossível seria ser Fénelon, né? Se ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições, e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivo para que se duvide da sua identidade. Então, é igual? Moralmente, está igual? Não duvida. É ele que está falando, porque se traz a mesma moral, se é ou não é, não importa. Então não precisa duvidar. Assinou Fénelon, obrigado. Obrigado, Fénelon, vai com Deus, vamos ler a mensagem. Não precisa duvidar. É a mesma moral, tudo certo. Ele vai explicar o porquê depois. Então, o que eu trouxe, eu até marquei aqui, quando Kardec traz um nome em destaque, nós precisamos ir buscar. Ele falou de alguém de bom senso. Quem foi Fénelon? Esse é o ponto. Porque quando ele fala assim, ó, vamos ver qual é a moral, qual é a linguagem, qual é o bom senso. Eu até marquei aqui, ó. Fénelon, na verdade, ele é um nome literário, digamos assim, porque não é o nome verdadeiro dele. É um espírito que nasceu no castelo de Fénelon, na França. Então ele traz o nome de Fénelon, né? Ele ordenava os sacerdotes da Igreja Católica, dirigiu instituições para reeducar os jovens protestantes que foram convertidos ao cristianismo. Ele era teólogo, poeta, escritor, autor de vários livros, pertenceu à Academia Francesa de Letras. Aos 44 anos se tornou arcebispo. Era alguém de muita simplicidade, de muita doçura e que desencarnou aos 63 anos. E dentro da codificação, é um dos espíritos que integram a equipe do Espírito da Verdade. Ele trouxe 2 comunicações no Livro dos Espíritos. Uma assinatura no próprio prolegômeno e outra na questão 917, quando ele vai falar sobre o egoísmo. Ele trouxe diversas outras comunicações no Evangelho. O Evangelho está cheio de comunicação e mensagem dele. Então é um espírito assim que dificilmente a gente vai confundir através de uma linguagem banal que vier, né? Então, por isso ele fez questão de trazer isso, tá? De novo, alguém que não se chama Fénelon. Mas se a gente pesquisar, a gente chega no nome que é, porque ele depois assume esse nome, então a gente consegue chegar ao nome literário dele, né? De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir. Então é impossível da gente supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir, né? De se passar por outra pessoa. Conscientemente, e ainda mais sem utilidade alguma. A experiência nos ensina, então é a experiência, né, nos ensina que os espíritos... A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. Então está dizendo que a experiência vai mostrando que o caráter, o sentimento e a categoria que se apresenta formam um grupo ou uma família espiritual, uma pleiade de espíritos. Então quando a gente está falando do espírito da verdade,
Nós estamos falando de espíritos que estão justamente nessa categoria, o mesmo sentimento, certo? Ora, o espírito da verdade está coordenado por um outro espírito, faz parte de uma pleiade. Vamos lembrar disso. Um espírito acima, Jesus, uma pleiade de espíritos. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nome para nós. Se nós estamos falando de uma população espiritual desencarnada, de 3 vezes a quantidade de pessoas encarnadas, nós vamos conhecer todos os espíritos? Não. Há espíritos bons que nós nem sabemos o nome? Com certeza. Certo? E forma tudo um grupo, um grupinho, tá? Então aqui, ó, por que eu falei, olha, chegou no mesmo grau, na mesma classificação, mesmo sentimento, mesmo bom senso de Fenelon, assinou Fenelon, não duvido, porque agora ele vai explicar o porquê. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fenelon, de novo Fenelon, venha em seu lugar. Então pode ser que tenha espíritos da mesma categoria que ao invés do Fenelon ir, ele falou, olha, eu estou ocupado aqui, vai e me representa. E assina meu nome lá. Porque é importante que seja o meu nome para a pessoa entender. Você sabe meu pensamento, você pensa igual a eu. E tá, eu não consigo numa reunião. Vanessa, vai numa reunião lá, vai no meu lugar. O que a Vanessa falar é o que nós estamos acostumados a... É disso que ele está falando, tá? Vem em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se então com o seu nome, porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa, afinal, seja um espírito realmente o de Fenelon, desde que tudo o que ele diz é bom e que fala como teria feito o próprio Fenelon, é um espírito bom. Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer. Não passamos muitas vezes de um meio de que lança a mão para nos fixar as ideias. Então, nós estamos muito preocupados com a casca da banana e muito pouco preocupados com a banana, né? Essa é a verdade, né? Com o fruto, né? Então, nós sabemos então que quando a gente fala assim, então tal espírito passou por aqui, deixou uma comunicação, isso aqui, nem sempre é ele. Pode ser a equipe, ou algum espírito que traz a mesma condição vibracional, tá? O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas. Então, quando eu vou fazer uma evocação, Kardec está trazendo ao tempo dele. A evocação íntima não acontece igual. Olha, eu vou evocar a minha avó que desencarnou. Aí ela fala assim, fulana, vai lá no meu lugar, vai. Aí não deu certo. Tá? Mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas de certo modo patentes. Então, nessa intimidade a gente consegue ver pelas características, pelos trejeitos, pelos conhecimentos, por tudo aquilo que vivenciou junto, se é ou não é. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos. Então, um espírito tomando o nome do outro, não espíritos elevados, pode dar um certo equívoco, ocasionar erros e a miúdes mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Então, Kardec compara de novo a doutrina espírita como ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela, a doutrina, demanda estudo assíduo
e por vezes muito prolongado. Então, de novo, ele trouxe a importância do estudo assíduo e prolongado. Porque se eu não prolongo o estudo, eu olho superficial e acabou. O prolongado, nós vamos entrando nas camadas e aprendendo cada vez mais. E aí ele finaliza, né? Não se podendo provocar os fatos, eu muitas vezes não consigo provocar o espírito. Se ele não vem, não consigo, né, essas manifestações. Então, não se podendo provocar os fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente, ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam, porque ele descobre milhares de matizes característicos que, para ele, são verdadeiros raios de luz. Então, quando eu passo a observar com bastante atenção e com paciência, eu começo a ver ali diferentes condições, características. É o que Kardec fez. Tanto que depois foi classificando o tipo de espíritos. É o que ele está dizendo para nós, né? Nós encontramos verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns, ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Então eu passo no jardim, vejo uma flor, falo que bonita, e vou embora. O sábio fica ali analisando, vendo o crescimento, vendo o ciclo, vendo diversas coisas. Consegue ver até a própria beleza divina na própria flor. E às vezes a gente fala que bonito e vai embora. Então a doutrina é essa assim. Ah, que legal, a doutrina espírita. Não. Quando eu começo a estudar e encantar com assiduidade, eu começo a ver coisas que antes eu não via. E aí a gente começa a compreender. É o tempo, de fato, né? E esse respeito. Há, inclusive, um outro olhar. No Pequeno Príncipe, né, no livro, ele fala que o essencial é invisível aos olhos. E para a doutrina espírita, é isso. A essência da doutrina, ela é invisível aos olhos. Se a gente não lembrar disso, a gente perde a beleza dela. Alguém quer trazer alguma contribuição, alguma dúvida?